Olá, boa noite. Bem-vindos ao Cinercast. Este é o nosso terceiro episódio chamado Hemorroida Sem Corte. Nós estamos aqui essa noite com duas pessoas muito especiais para nós, que é o Dr. Érico Holanda e a doutora Gabriela Ribeiro. Aqui como host nós temos a Selena Aravena, que sou eu, e o meu co-host, que é o Paulo Henrique, CEO da Sinergia Médica. Gostaria de fazer vocês todos bem-vindos a esse nosso novo episódio. É uma honra para mim ter todos aqui, né? O Dr. Érico aí, que faz bastante as cirurgias de hemorroida, que entende muito de hemorroida, e esse é um papo um pouco tabu ainda, né, doutora? A gente pode ter certeza disso, que no Brasil ainda a hemorroida é um pouco tabu, as pessoas ainda têm vergonha. Sim. E a Gabi, que ministrou muitas coisas em prol da hemorroida, né, para facilitar a vida dos pacientes e tudo mais. Então, o Paulo também tem uma experiência com isso, que o Paulo trouxe produtos também para o mercado brasileiro, para hemorroidas, com PPH inovadores, de grampeamento 3D, e fez o desenvolvimento no trabalho do mercado nacional. Então, são pessoas de peso importante, eu acredito, para esse episódio. Então, bem-vindos. Obrigado. Eu vou fazer um resumo profissional agora de um pouquinho do Dr. Érico, tá? O Dr. Érico, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, especializado em coloproctologia pela Universidade Federal do Ceará. Ele tem título de especialista em coloproctologia pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, doutor e mestre em cirurgia pelo Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Ceará, é membro adjunto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vice-presidente da Sociedade Cearense de Coloproctologia, médico fundador e atual preceptor da Residência de Coloproctologia da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, é professor adjunto de Cirurgia e Proctologia do Centro Universitário Cristos, o Unicristos, coordenador do módulo de coloproctologia da pós-graduação Lato Sensu em cirurgia minimamente invasiva do Centro Universitário da Unicristo também. Certo, doutor? Certíssimo, obrigado pelo convite. A gente que agradece, é uma honra estar aqui com o doutor hoje. E a Gabriela Ribeiro, que tem 22 anos de mercado e 10 dele foram executados na Eurofarma. A Gabriela é farmacêutica, especialista em pesquisa e desenvolvimento. Ela é proprietária também da Make Lab, que é um laboratório farmacêutico. E por trás desse nome, nós temos grandes produtos que foram desenvolvidos na área farmacêutica, patenteados pela própria Gabi, né? E inclusive o Hidra-enema, que nós vamos falar aqui hoje. Não é, Gabi? É isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pela sinergia, por ter abraçado a Make Life. Eu estou muito grata aí. Doutor, é uma honra estar aqui com você. Honra é nossa. Eu queria saber como que você consegue fazer tudo isso. Eu também. Eu achava que eu fazia muita coisa, mas depois de ouvir tudo isso, eu acho que ainda tem um espaço para fazer mais alguma coisa durante o meu dia aí, viu, doutor? Verdade. Parabéns. Deram inflacionada aí nesse currículo aí, viu? Não, mas o doutor faz. Em algum momento do dia isso acontece, né? É isso aí. Paulo, alguma consideração antes de nós começarmos? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo excelente, Maravilha. até porque os nossos convidados têm uma expertise muito grande no assunto que nós vamos falar. E vamos começar, porque eu estou ansioso aí para a gente começar a falar Perfeito. um pouquinho aí sobre esse tema tão importante. Então tá bom, eu queria começar já esclarecendo algumas dúvidas, algumas coisas que surgem sobre a hemorroida, né? O que são as hemorroidas e quais são os sintomas mais comuns? Porque muitas vezes acho que ainda se tem muito essa confusão, né, entre as pessoas de não saber o que é uma fissura, é uma fístula, é uma hemorroida. Então, o que é e quais são os sintomas? Bom, novamente agradecer o convite de vocês, da Sinergia, e falar um pouquinho sobre a hemorroida. É o dia a dia do proctologista. Né? A doença hemorroidária, eu acho que é o carro-chefe da nossa atuação, né? A coloproctologia, ela surgiu em torno das doenças orificiais. E a doença hemorroidária, primeiro, é interessante a gente saber que o plexo hemorroidário, ele é uma estrutura anatômica, tá? Todos nós temos hemorroidas. Os vasos hemorroidários, eles fazem parte da nossa constituição anatômica e desempenham funções fisiológicas, como, por exemplo,
manter o nosso ânus fechado. A parte da nossa continência, em torno de 20% dela, se deve aos plexos hemorroidários. Tá? Os vasos, os mamilos hemorroidários também desempenham um papel de proteção. Na hora da passagem das fezes, elas amortecem esse trauma da passagem da evacuação. E isso é bom, né? Isso é importante e imprescindível para a nossa fisiologia anatômica. Bom, doença hemorroidária é quando esses vasos adoecem. Tá? Isso acontece quando eles dilatam, certo? Quando isso acontece, aí o paciente ele passa a apresentar alguns sintomas. O sintoma mais comum da doença hemorroidária é o sangramento, tá? Mas também esse prolapso, essa ingurgitação também é algo que incomoda muito o paciente, dentre outros sintomas também, tá? Então, existem diversos graus da doença hemorroidária. Você vai ter hemorroidas de primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, e a magnitude desses sintomas vai estar intimamente relacionado a esse tamanho do prolapso, digamos assim. Sim. Algumas considerações? Eu acho que foi bem explicado, né? Então, doutor, o que leva alguém a ter a hemorroida e quando eu devo procurar um proctologista? Eu acho que essa é a pergunta exata disso. Bom, primeiro, os fatores de risco que levam à hemorroida, né? Tudo aquilo que aumente a pressão intracavitária vai levar à hemorroida, tá? O esforço evacuatório, de fato, é um dos principais sintomas relacionados à gênese, digamos assim, da doença hemorroidária. Algumas atividades físicas também que você force, né, a pressão intracavitária, algumas situações posturais, pessoas que trabalham muito tempo sentado, tudo aquilo que diminua o retorno venoso e acumule sangue na pelvis vai predispor à doença hemorroidária, tá? Então, seriam esses os principais fatores. Se cogita também alguns certos alimentos mais condimentados, bebida alcoólica, mas a própria senilidade, né, o enfraquecimento dos tecidos, tá? Tanto é que a doença hemorroidária mais prolapsante ela é mais comum em indivíduos com mais de 40, 50 anos, exatamente por essa frouxidão, né, dos tecidos que sustentam o plexo hemorroidário. Tá? Então, esses seriam, basicamente, digamos assim, os principais fatores, tá, que levam à doença hemorroidária. Com relação à segunda pergunta que você falou? Quando eu devo procurar um proctologista? Bom, basicamente, o proctologista ele deve ser procurado em duas situações. Primeiro, quando o sintoma aperta, né? Quando você tem algum desconforto, algum sintoma relacionado à doença hemorroidária, dor, né? É interessante a gente até diferenciar a doença hemorroidária daquela doença hemorroidária interna, que é aquela que prolapsa mais e sangra mais, da doença hemorroidária externa, que é aquela que inflama mais, né? A gente até costuma, no dito popular, dizer que a hemorroida de botão é a hemorroida sangrante. A trombose é a hemorroida de botão, aquela que inflama, tá? Aquela que o paciente realmente vai procurar com desconforto, ele quer realmente ali um alívio imediato. A doença hemorroidária interna, que é a mais prolapsante, que é aquela que sangra, é aquela mais crônica. Uhum. É aquela do dia a dia que há tempos, meses, anos, o paciente vem reclamando de sangramento, prolapso. Muitas vezes prolapso precisa, inclusive, de você digitar, reduzir o prolapso com o dedo. Tá? Isso realmente incomoda, impacta na qualidade de vida do paciente. Tá? Então, o paciente ele deverá procurar o proctologista nessas situações, quando ele tiver algum sintoma relacionado a sangramento, sangramento sempre, né? Então, todo sangramento, até a gente costuma dizer que sangramento anal é igual a hemorroida. Não é bem assim. Uhum. Nem todo sangramento anal decorre de uma doença hemorroidária. Existem outras doenças benignas que promovam o sangramento, como a fissura anal, e até mesmo doenças malignas, relacionadas a um câncer de ânus, um câncer de reto, um câncer coloretal. Então, sangramento sempre procurar. E diante de sintomas. E a outra circunstância também é você procurar o proctologista a partir dos 45 anos, quando todo ser humano deverá iniciar a prevenção do câncer coloretal. Tá? Hoje a gente preconiza a gente iniciar essa prevenção, que ela pode ser feita de diversas maneiras, desde um simples exame, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, até exames mais sofisticados,
como por exemplo a colonoscopia, né, que te permite a prevenção primária da doença, identificar os fatores de risco, como o adenoma, removê-los, evitando que você desenvolva o câncer no futuro. Então são essas duas condições. Quando você tem algum sintoma relacionado, sangramento, desconforto, né, prolapso, e aos 45 anos, independente de sintomas, para você buscar a prevenção do câncer coloretal. É verdade. Outra, só um adendo, rapidinho. É bom, inclusive, esclarecer isso, porque há muito medo, né, com relação à hemorroida. A hemorroida vai virar câncer, não vira câncer. Isso é bom deixar bem ressaltado, inclusive para os pacientes, que a doença hemorroidária sempre será algo benigno. Tá? A doença hemorroidária não vira câncer, jamais vai virar câncer. Tá? Então, às vezes a pessoa chega com prolapso hemorroidário, com um botãozinho hemorroidário, é um câncer e tal. Não é, jamais será, é uma doença benigna, mas que merece um tratamento porque ela incomoda de fato. Exato. Muito. Eu quero fazer minhas considerações. Pode falar. Por favor, nesse fique à assunto vontade. eu tenho muitas perguntas, doutor. É isso. A proposta é essa troca de informações. Você sabe, doutor, que venho participando bastante, né, dos congressos médicos junto com a empresa, apresentando os nossos produtos, e a gente tem ouvido que os casos têm aumentado muito e a gente vem trabalhando bastante na questão da prevenção. É obviamente que essa indicação após 45 anos vem da OMS, né, que era de 50, ele baixou para 45 e a tendência é baixar mais, porque hoje os maiores índices estão entre 35 e 45 anos, é assustador. Exato. Realmente. É o segundo maior índice de câncer hoje entre homens e mulheres, né? Você não acha que seria necessário essa prevenção ser até antecipadamente, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, como é só com 45, eu tô com aquele quadro. Hoje eu entendo que muitas vezes a pessoa não vai buscar um médico, vai direto na farmácia, pega uma pomada lá que ele assiste na televisão, que trata e que acaba com a hemorroida, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Ele acaba funcionando naquele momento, diminuindo o inchaço ou a inflamação, mas que realmente cura, ele não é curável. O curável é somente um caso cirúrgico, né? Exato. A cirurgia que funciona. Então, o doutor não acha que a gente deveria trabalhar, e essa é a minha opinião e é o que eu venho buscando muito junto a órgãos públicos, da gente divulgar mais para a população a importância da colonoscopia, divulgar mais para a população a procurar um proctologista, como as mulheres que procuram a cada 6 meses, né? Não é obrigatório, mas nós mulheres crescemos aprendendo que a cada 6 meses a gente deveria fazer um preventivo dentro de um ginecologista. Então, se a gente faz uma prevenção no ginecologista, por que não fazer num proctologista? Né? Porque da mesma forma que a gente tem doenças que podem aparecer de um dia para o outro na vagina, a gente pode ter o mesmo problema no reto, né? Mesmo porque o reto todos nós temos iguais, homens e mulheres, né? Então, o que o doutor acha a respeito desse assunto, né? Bom, medicina ela é baseada em evidência. Né? Então, assim, o que a evidência científica hoje, inclusive, você falou muito bem, até 2, 3 anos atrás, existia a indicação de se começar o rastreio, a prevenção do câncer coloretal a partir dos 50 anos. Mas alguns estudos, inclusive da Sociedade Americana de Cancerologia, mostrou, né, isso foi replicado no mundo, de que, principalmente, afrodescendentes americanos têm uma chance maior de desenvolver o câncer coloretal em idades, né, menores. Tá? Então, é preconizado hoje, de acordo com a ciência, se iniciar a partir dos 45 anos. Evidentemente, aquilo que eu havia falado, diante de algum sintoma, sobretudo sangramento, aí, de fato, você tem que realmente buscar uma consulta com um especialista, tá? E a partir de alguns critérios clínicos, aí sim você indicar uma colonoscopia, tá? Ou um exame endoscópico, uma retossigmoidoscopia ou uma colonoscopia, a depender do perfil do paciente, da idade, da magnitude dos sintomas, de fatores relacionados a câncer ou não, que são extraídos na anamnese do paciente. Então seria isso. Agora, fazendo um parêntese, você falou, fazendo um paralelo ao ginecologista, né? Algumas doenças, principalmente sexualmente transmissíveis, como o HPV, tá? Elas podem, né, acometer a região anal, e aqueles indivíduos que têm ou que tiveram HPV do ânus, eles sim vão merecer um acompanhamento, tá, anual com o proctologista, assim como a mulher tem no ginecologista. Por quê? Da mesma forma que o HPV é um fator de risco para o câncer de colo uterino, o HPV também pode ser um fator de risco para o câncer de ânus. E aí vale a gente distinguir o câncer de ânus,
originado do HPV, que é um carcinoma espinocelular, do câncer coloretal, que é um adenocarcinoma. São completamente diferentes. O câncer de ânus, ele é assim, específico realmente das pessoas que têm história de relação sexual anal e que merecem um acompanhamento assim, bem pontual e bem personalizado ao longo da vida. Tá? Doutor, eu tenho outras coisas para a gente falar. Bora. Né? Eu tô aqui mais para aprender, né? Estamos. Porque em relação falando um pouquinho do sexo anal, por exemplo, certo. A gente sabe que nos últimos 5 anos existe um aumento, né, de relação sexual anal e as pessoas não cuidam, né? Então, assim, quando você tem uma relação sexual tradicional, que a gente chama, né, Sim. que é a relação sexual via vagina, que é o tradicional, a gente acaba se cuidando muito mais. E sabe-se que hoje o maior índice de passagem de hepatite A e C é via canal de reto. Sim. Então, por esse motivo, você não acha que ainda mais a gente tem que trabalhar a prevenção? Eu falo assim, eu insisto na prevenção porque a missão da Make Life, né, da minha empresa, é justamente trazer isso, que é melhor a gente prevenir do que tratar. Né? Então, o fato da gente de ter aumentado muito o sexo anal, o sedentarismo. Essa época, por exemplo, de pandemia, a gente teve um aumento de cirurgias hemorroidárias gigantesca. Hoje, no estado de São Paulo, a gente tem mais de 150 mil cirurgias atrasadas de né? Quadro hemorroidários e que não conseguiu ainda estabilizar isso daí, né? Então, é por isso que eu insisto, né, doutor, eu falo muito isso nos congressos, da gente se unir e falar mais sobre a prevenção, e falar mais dos pacientes procurarem um proctologista. Por exemplo, a gestante aqui no 3º trimestre, 70% delas adquirem hemorroida durante o 3º trimestre. Por que não, junto com o obstetra, né, trabalhar o proctologista? Porque muitas vezes, desses 70%, 30 viram casos cirúrgicos e vai voltar para o proctologista. E aí o proctologista não tem um histórico, né? Então eu acredito até que durante a gestação hoje, dentro do SUS ou dentro das prefeituras, e cada um trabalha de uma forma, né? Existe um acompanhamento durante a gestação. E eu afirmo que a necessidade da gestante também ser assistido pelo proctologista, né? Sim. Você não acha, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. No que tange a questão do sexo anal, né, 3 coisas são básicas. Tá? Primeiro, a prevenção. Isso. Né? Você tem que se prevenir porque o canal anal é uma via de entrada das DSTs. Né? E cada vez mais no consultório a gente realmente se depara, né, com infecções pelo HPV e outras DSTs. Tá? Semanalmente eu dou um diagnóstico de uma proctite por clamídia ou por gonococo, que foi exatamente aquele sexo que foi desprevenido ali, né? Que não houve uma prevenção. Uma higienização, tá? Por exemplo, que é o caso dos nossos produtos. Também. Não, e eu falo prevenção mesmo física, né? O uso de um preservativo, por exemplo. Né? Eu acredito e estou muito entusiasmado e ansioso em lhe ouvir daqui a pouco sobre o seu produto, né? No tratamento dessas condições, uma vez estabelecidas. Tá? Sim. Outra coisa importante também, além da prevenção mecânica, é a questão da lubrificação e da dilatação do sexo anal. Então, o sexo anal, para ser, digamos assim, confortável e também seguro, tá? Ele tem que ser lubrificado e dilatado. Porque, caso isso não ocorra, vai haver invariavelmente um trauma. E aí é desse trauma que vão surgir as doenças, as outras doenças que não são infecciosas. A fissura anal, a doença hemorroidária, as fístulas e abscessos anais. Tá? Porque independente do uso ou não, né, a fricção causada pela relação sexual, ela já causa uma inflamação no retal, né? Então, por isso, a gente traz aí o nosso hidrenema, justamente porque ele é um protetor anal. Então, ele protege o paciente ou a pessoa num momento também de ter uma relação sexual segura, né? Isso é ótimo. A gente, já que entramos nesse assunto de novo da parte hemorroida, vamos partir um pouquinho para essa parte cirúrgica. Eu acho que entra muitos produtos da Gabi, entra muito, doutor, porque são casos, como a Gabi falou, que muitas vezes só é corrigido com a cirurgia, né? A gente sabe que tem um tratamento ou outro, dependendo do grau, que volta ao normal, né? Mas a maioria tem que partir para um caso cirúrgico.
Então, vou levar um pouquinho para esse lado, tá? Vamos falar sobre esses tratamentos da hemorroida. Certo. Doutor, quando ainda não é caso cirúrgico, quais são os tratamentos e a partir de qual momento vira caso cirúrgico? Pronto. Não é tão assim simples, né? Assim, não é uma regra, né, de bolo você dizer, olha, o tratamento ideal é esse. O que é que acontece? O tratamento hoje da doença hemorroidária, ele é um tratamento que tem que ser individualizado. Ele é individualizado. Nem todo mundo vai ter o mesmo grau de hemorroida, nem todo mundo vai ter o mesma magnitude de sintomas. Então, às vezes é difícil essa decisão, tá? E ela tem que ser como é uma doença benigna, ela tem que ser compartilhada com o paciente, tá? Não só os benefícios que o tratamento vai trazer, no caso cirúrgico, sim, como também os efeitos adversos que a cirurgia pode te trazer, tá? Então, assim, de uma maneira geral, tá, a gente costuma traçar 3 caminhos, né, digamos assim, para a doença hemorroidária. O primeiro caminho que a gente traça é o tratamento clínico. É o que a gente faz com cremes, pomadas. De uma maneira assim bem global, a gente poderia dizer que esse tratamento ele está mais indicado para aquelas hemorroidas de um grau menor e para aquelas pessoas que são pouco sintomáticas. O sintoma é mínimo. Aquela pessoa que sangra uma vez no ano ou demora a ter um sintoma. Esse grupo de pacientes ele vai seguir aquele tratamento mais conservador, digamos assim, onde você vai utilizar medicações. É um tratamento paliativo, porque ele não vai, de certa forma, agir na fisiopatologia, que é o aumento da hemorroida, que é o prolapso da hemorroida. Ele vai ser um tratamento sintomático, tá? Mas é pertinente naquelas pessoas, naqueles indivíduos que têm poucos sintomas. Um segundo caminho seria para aquela hemorroida intermediária. Na medicina, na proctologia, a gente costuma, assim, de uma maneira mais genérica, classificar hemorroidas de segundo grau, por exemplo. Sim. Essa pode ser tratada ambulatorialmente. E o tratamento hoje mais feito é um tratamento onde a gente faz uma ligadura elástica. Érico, o que é isso? É você amarrar a base da hemorroida. Umbigo de criança, quando nasce. Você amarra ali, ele não cai? Seria algo mais ou menos parecido. Você amarra ali a base da hemorroida com a liguinha e a hemorroida ela vai isquemiar e vai cair. Naqueles pacientes que têm realmente mais sintomas, cujos esses tratamentos não resolveram, que têm um prolapso mais avançado, de 3º, 4º grau, aí sim, esses pacientes entrarão no grupo da terceira via, do 3º caminho de tratamento. Que aí, como você falou bem, é o tratamento definitivo. Por quê? Porque ele vai corrigir o defeito anatômico, que é exatamente o prolapso, tá? Portanto, o tratamento cirúrgico, ele é o mais, digamos assim, eficiente, porque ele traz menos taxas de recidiva da doença, tá certo? Então, seria mais ou menos assim, de uma maneira geral, como é que a gente trata doença hemorroidária, e sem falar também nas convicções, assim, o sentimento do paciente. Por exemplo, às vezes o paciente ele não está preocupado com o grau de dor, ele quer resolver o problema dele. Sim. Outros já têm mais medo da cirurgia, então você tem que individualizar, né? Tem que ser uma conversa franca. Aquela medicina patriarcal, que é o doutor que diz, olha, tem que fazer isso não existe mais. Sim. Tá? Você tem que realmente... Hoje acho que a informação também chega muito rápido para o paciente. Exatamente. O paciente hoje já chega no seu consultório, olha... É o Dr. Google. O doutor, eu quero fazer uma ligadura elástica, né? Para uma trombose hemorroidária, que não tem nada a ver você fazer ligadura, mas ele já chega dizendo que você deve fazer. Não é nem o que ele tem, né, doutor? Não é nem o que ele tem. Não é nem o diagnóstico dele. E eu acho que também tem aquela situação onde o paciente ele está muito preocupado com o pós-cirúrgico dele, né? Sim. Porque ele, na família teve alguém que fez e depois da cirurgia sentiu muita dor. Na hora de fazer as evacuações sofria muito, né? E aí isso vai gerando aquele receio, aquele medo e a pessoa fica preocupada, né? Sem dúvida. Eu tenho um caso assim na família de que ela pretende não fazer a cirurgia, né?
Mas é bem isso que o doutor falou, né? Não é ela que decide, precisa Sim. ver o nível que vai estar, se realmente vai ser necessário ou não. Mas hoje tem cirurgias bem modernas, né? Sim. Como o endopex, É isso que nós vamos tem a cirurgia falar. sem corte. Apesar que isso. ainda temos, assim, eu acredito que mais de 80% das cirurgias ainda são as tradicionais, né, São. doutor? Sim. São aquelas Sim. tradicionais, que tem realmente um tempo aí de 60 a 90 dias para Sim. uma recuperação total, Pois né? é. Exatamente. Então a Exato. gente ainda tem, mas também tem as cirurgias hoje mais modernas, né? Exato, Que pode ser exato. utilizadas. E aí eu né? queria já provocar o doutor e você também, em que sentido, né? Exatamente trazendo para essa parte de novas tecnologias, Claro, né? claro. Foi falado aqui do Endopex, né? Que é o sistema aí de cirurgia sem corte, né? Eu queria A que desertarização, né, das Hemorroidária. veias. Exato. O hemorroidal. Esse é o nome correto, né? Eu queria que o doutor falasse um pouquinho dessa técnica. Certo, Eu queria que claro. o doutor pudesse também mencionar para nós quais são as vantagens, tanto no pré, no pós, né? Até mesmo durante. Acho que uma outra coisa interessante, talvez pontuar o tempo cirúrgico, Sim. que eu acho que isso também Sem é algo que dúvida. tem que se levar em conta, né? Saio no mesmo dia do hospital, fico internado, tenho que ir para um hospital com UTI? Não, pode ser um hospital dia. É importante a gente entender isso, se o doutor puder nos ajudar Claro, com com essas informações. certeza. Antes eu queria fazer um preâmbulo, assim, o que é que tem hoje, o que é publicado nos principais guidelines com relação a opções de cirurgia. Tá? Nós temos a técnica clássica, que de fato ela ainda é considerada a técnica padrão ouro, pelo simples fato de ter menos recidiva. Tá? Perfeito. Por outro lado, a técnica clássica é sabido que ela tem várias complicações, né? A principal dela é a dor do pós-operatório, que é considerada uma complicação. Sim. Tá? Segundo, esse tempo estendido de tratamento, né? Uma hemorroidectomia clássica, onde você fica com aquele leito da ferida aberto, digamos assim, ele vai demorar em média 60 a 90 dias para cicatrização, podendo até demorar mais, com risco daquela ferida não cicatrizar, ela evoluir para uma fissura anal residual pós-hemorroidectomia. Sem falar em situações como estenose, incontinência, infecções ocasionando fístulas. Então, técnica clássica, que ela é secular, né? Há anos se faz a hemorroidectomia clássica, digamos assim. Ela, embora, se por um lado ela traz uma chance maior de você deixar o paciente curado, por outro, você expõe o paciente a complicações de maneira maior, tá? E sempre houve, assim, há décadas, né, uma tentativa de se diminuir esse desconforto do pós-operatório. Então, outras tecnologias, inclusive, surgiram nesse sentido, tá? E as duas, assim, mais conhecidas e que tem realmente um respaldo, digamos assim, científico, é a técnica do PPH, tá? Que é um procedimento onde você utiliza um grampeador cirúrgico, Certo. e faz uma enteropexia e uma anupexia. E mais recentemente de divulgação, porque elas ali foram meio que criadas na década de 90, na mesma época, tá? Que é a técnica de desarterialização hemorroidária, né? Que particularmente a desarterialização ela traz benefícios assim bem interessantes, né? Como por exemplo, como você bem falou, é uma técnica cirúrgica que não traz corte. Tá? Ela reposiciona. Basicamente, a técnica do endopex, né, que é a desarterialização hemorroidária, ela age em dois mecanismos fisiopatológicos da doença. Primeiro deles, quem tem doença hemorroidária, o fluxo de sangue ele é aumentado. Então, ele vai exatamente identificar aqueles ramos nutridores dos vasos hemorroidários e vai estancá-los. Você vai fazer uma ligadura direcionada, né? É uma tecnologia que ela te proporciona ter um Doppler que você identifica sonoramente exatamente aquele ramo nutridor e você vai fazer uma ligadura em cima dele. Tá? Até para que eles vejam, entendam o que seria esse Doppler, né, doutor? Deixa que eu para eles verem isso. que é
como se fosse uma ultrassonzinha de Exatamente, som, né? pronto. Ele coloca e ele ouve um tum-tum da... Exatamente. da Exatamente. Então, primeiro passo é você desarterializar, é você diminuir esse fluxo sanguíneo. E lá no início, em 1993, eu acho que foi a técnica desenvolvida, basicamente era esse o objetivo, era identificar e desarterializar. Com o passar dos anos, observou-se que o outro mecanismo fisiopatológico, né, diferente do hiperfluxo, era o prolapso em si. E no começo esse prolapso não era corrigido, tá? Você apenas ligava a artéria. Então outras tecnologias surgiram também com o intuito de se corrigir o prolapso. Então o Endopex, tá? Ele vai te proporcionar não só desarterializar, diminuir o fluxo, mas também corrigir. Ele vai fazer o que a gente chama de pexia. Então ele vai trazer aquele prolapso, aquela hemorroida, usando o termo bem cearense, que está riada, né, prolapsada, ela vai puxar lá para dentro, ela vai reposicionar aquele mamilo que foi prolapsado para a sua posição anatômica de origem, digamos assim. E isso sem cortes. Okay. Isso sem cortes. E sem cortes equivale dizer que menos dor, tá? Menos chances de incontinência fecal, menos chances ou zero chances. Eu acho que não tem relatado estenose, não tem nem sentido ter estenose, porque não tem corte, né? A estenose ela decorre do corte da pele, tá? Então, todos esses benefícios. Bom, toda cirurgia, você tem os benefícios e tem também as suas limitações, tá? Qual seria, digamos assim, a maior limitação que eu vejo no método da desarterialização? Em comparação com a técnica clássica, é a taxa de recidiva, que de fato ela é um pouco maior, tá? Mas não é tão maior, né? A literatura fala em que 10%, 15%, a técnica aberta fala em que em 5%. Poxa, então não é tão grande assim se você levar em consideração e pesar todos os efeitos adversos que a técnica clássica, né, de repente vai te proporcionar. Eu vou até contar uma história, como a questão da individualização, da indicação dos procedimentos, eles são bem peculiares, né? Eu tive um paciente meu que ele quis se operar, mas era uma cirurgia de urgência, porque ele tinha compromissos profissionais assim, importantes, era um alto executivo de uma empresa aqui de Fortaleza, do Ceará, e que ele tinha uma reunião que era imprescindível 7 dias depois da cirurgia. Olha, eu tenho que me operar, mas 7 dias eu tenho uma reunião que eu não posso faltar, né? E todas essas condições foram aventadas para eles, é uma técnica que realmente recorre mais. Érico, eu não quero saber de recorrência. Eu quero me livrar agora desses sintomas e na semana que vem tá na minha cirurgia, né? Então, foi operado com sucesso, na outra semana estava na sua cirurgia com pouca dor. Tá? Então, essa individualização ela é muito importante na decisão e na escolha do procedimento cirúrgico mais adequado. Sim, Isso é fantástico, fantástico. Isso é verdade. E tempo de recuperação dessa cirurgia utilizando o Endopex? Bom, eu costumo dividir a recuperação cirúrgica em 2 fases. Tá? A primeira fase é aquela fase da convalescência. É quando você tem mais dor, né, no pós-operatório. Você vai ficar mais recluso. Tá? Atividades cotidianas normais. Você pode fazer tudo do cotidiano. Tá? Não vai sair de casa, fazer um exercício físico e tal. Então, essa fase do pós-operatório imediato, em torno mais ou menos de uns 4 a 5 dias. Tá? E você tem aquela fase da recuperação mais tardia, que para as técnicas abertas demora mais. Sim. No caso do Endopex, da desarterialização, é muito pouco. Exato. Né? Porque você não vai ter corte para cuidar. De uma maneira geral, eu poderia te dizer que um paciente, em média, se operando com Endopex, ele poderá voltar às suas atividades laborais, de uma maneira geral, não só as cotidianas, mas profissionais, etc., em torno de 1 semana a 10 dias. Né? Que é um prazo comparado com outra técnica. Que são quase 60 a 90 dias, né, de recuperação total. De recuperação total, de cicatrização da ferida operatória. Porque, na verdade, o que incomoda muito, né, doutor, é a evacuação, né? Sem dúvidas. Quando você faz a cirurgia, seja ela com Endopex ou seja ela tradicional,
o que acaba tendo até o sangramento pós-cirúrgico ou uma recorrência é justamente a evacuação pós. Sim. Né? E por isso a Make Life, pensando nisso, lançou o hidrenema, que ele é um protetor e hoje já tem alguns médicos que utilizam pós-cirúrgico o hidrenema, tanto com Endopex, aí com Endopex eles indicam nos primeiros 7 dias todos os dias e depois nos próximos 30 dias. Olha que coisa, com Endopex depois de 30 dias a cada 3 dias. E na tradicional, os primeiros 7 dias todos os dias e depois os próximos 3 meses utilizar a cada 3 dias, né? Por quê? Justamente para ajudar nessa recuperação, nessa cicatrização, que é a grande tecnologia do nosso produto, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando bastante aí nos congressos, a apresentação dos estudos clínicos comprovatórios que com o uso do nosso produto o paciente se recupera muito mais rápido. Perfeito. E sente muito menos dor e os episódios de sangramentos diminuem. Né? Maravilha. Eu acho que é essa tecnologia que o mercado precisava e hoje a gente já encontra, sim, né? Sim. É acessível. Talvez a gente não tinha antes uma tecnologia de um gel assim, sim, mas hoje a gente já tem. E a desarterialização, porque eu acredito que agora também está pegando força, agora com as divulgações, as pessoas sabendo, elas já têm um interesse a mais, né? De, se eu posso sentir menos dor, eu prefiro. Sim, né? E é um trabalho que tem que ser feito até para os hospitais, de utilizar mais esse tipo de cirurgia, porque diminui o tempo de leito, diminui o retorno do paciente para o consultório, ou para o próprio hospital, ou para o SUS, digamos, né? Você evita esse retorno e esse retorno acaba tendo um custo. Então, estudar esse custo-benefício do uso do Endopex, que é uma cirurgia que até evita infecções, porque a gente sabe que ali é um local muito contaminado, né? Não adianta a gente falar que vamos colocar alguma coisa estéril dentro do reto, né, doutor? Porque já é um local tão contaminado que nada que a gente colocar estéril ali vai fazer alguma esterilização, porque não tem como, né? Então, o que a gente precisa é trazer novas tecnologias para minimizar esses casos e até assim, segurança do próprio médico e do paciente, né? Porque o médico também está ali exposto naquele momento, né? Naquele local que é muito contaminado, né? Então, eu entendo que sempre as novas tecnologias são justamente para trazer isso, né? Segurança tanto para o médico quanto para o paciente. Né? Eu queria aproveitar e trazer um assunto para a mesa, né? A gente já ouviu falar aqui de custo-benefício. Vamos pensar um paciente. Quero entender uma ideia de custo disso, né? É um procedimento caro? É um procedimento que é acessível para todas as classes? O que o doutor teria de informação para passar para nós em relação a isso? Bom, com relação convênios ainda não cobrem, alguns convênios, eu acho que embora a desarterialização ela exista um código para desarterialização, infelizmente ela não ainda está assim, efetivada no rol da ANS. Ela não é uma cirurgia eletiva, né? Não é considerada. Não é considerado. Então, assim, os convênios, eles não têm essa obrigação, tá, de custear. Mas, se você levar em consideração a questão, todas essas questões levantadas aqui, os benefícios que ela vai te trazer, tá? Um investimento, digamos assim, por parte do paciente nessa tecnologia é algo que é vantajoso. Sim. Se investe tanto em cirurgia estética, por que não, né? Não se investe tanto em cirurgia estética naquele desejo, por que não investir, eu acredito até que um custo até menor, muito menor que várias cirurgias estéticas por aí, em algo que vai te proporcionar qualidade de vida. Exatamente. Doutor, e o paciente, quando ele está sentindo dor, a gente ouve, né, pessoas falando que é uma dor terrível. E, então, quando o paciente está sentindo dor ali, ele quer que resolve na hora. Essa tecnologia que eu vou melhorar logo e também vou me recuperar mais rápido e vou voltar à minha vida normal mais rápido. Então, assim, eu acho importante também levar muito essa cirurgia para frente do Endopex, porque isso é um benefício muito grande para o paciente que está naquele momento sentindo uma dor terrível, né? Só quem passou... É isso. Né? Quem passou... Às vezes você... vou investir na estética porque é um desejo meu e tal.
tratar a hemorroida, eu seguro a dor, eu aguento a dor. Passe pela dor. Para ver se você não voltaria atrás para escolher. Exatamente. É como eu comentei, né? Eu tenho na minha casa alguém passando por esse problema. Já fez diversos tratamentos, como o doutor mencionou no começo. Todos esses tratamentos, ele funciona por um período. Né? Exato. Aí, a qualquer momento, acontece de novo. É uma evacuação que, de repente, não estava tão bem hidratada, né? Saiu machucando, né? Falando assim um português para todo mundo entender, né? Que tem o problema. E no outro dia tá lá já deprimida, já tá choramingando pelos cantos, né? Irritada, tá, porque fica, né? Porque é uma dor ali, né? Constante. Exato. E preocupada. Por quê? Porque o que eu percebo, quando faz esse tratamento mais simples, ele alivia. Aí a pessoa pensa, nossa, resolveu. Né? E quando volta a acontecer, volta tudo e a pessoa fica até deprimida, preocupada. Nossa, e agora? Será que voltou pior? Né? Vou ter que realmente agora fazer uma cirurgia. Aí faz todos aqueles exames de novo. Né? E aí volta tudo de novo. Aí a tendência é fazer de novo um tratamento. É o que o doutor estava falando, é o tabu que as pessoas têm em relação a isso, principalmente pós-cirúrgico. De fazer isso, e cabe a nós, profissionais, começar a levar mais informação para os pacientes, falar sobre esse assunto como estamos falando agora, a importância da gente estar falando, com certeza vai ter um monte de gente assistindo neste momento e entendendo, poxa, eu me enquadro nisso daí, então por que eu estou com medo de fazer uma cirurgia se hoje eu tenho uma nova tecnologia? Por que eu estou com medo de fazer uma cirurgia se hoje eu tenho produtos que me ajudam na minha recuperação, né? Então, a importância da gente levar esse assunto para frente, para as pessoas entenderem o quão importante é o que você está falando. Não adianta tratar, né? Às vezes é melhor você ir direto para uma cirurgia, né, doutor? Porque a hemorroida, ela só se resolve com cirurgia. Só para vocês mais entenderem. definitivo é a cirurgia. Por quê? Porque fica só no paliativo, né? Eu vou cuidando aqui, eu vou cuidando ali, aí eu vou levando. E outra, o paciente demora para procurar. Às vezes, se ele procurasse num primeiro momento, num primeiro episódio, né? Não, às vezes não. Ele tem um primeiro episódio, aí eu vou ali na farmácia, eu peço uma pomada, passo e acha que resolveu o problema. Esse é um grande erro. É um grande erro, doutor, é um grande erro, principalmente porque a maioria das pomadas que nós temos no mercado são à base de corticoide, né? E o uso excessivo de corticoide, ele afina a parede do reto. Então, em vez de você tratar ali, você está tratando e também tendo um outro problema. Então, o próximo episódio, ele vem pior ainda. Exato. Porque a sua parede do reto, ela afinou. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, posso? Pode, lógico. Você falou uma coisa importantíssima com relação ao uso excessivo, indiscriminado, né? E assim, postergado de corticoide na região anal. De fato, traz dermatose, traz outros problemas proctológicos, prurido anal, né? Algumas dermatoses específicas, infecção fúngica e por aí vai. Isso é uma limitação que a gente tem, às vezes, num tratamento mais prolongado, para uma doença hemorroidária, para um pós-operatório. Aí vem a minha pergunta com relação ao produto que vocês desenvolveram, tá? Existe um limite de tempo de você utilizá-lo? Ele pode ser utilizado por mais tempo? Sim, doutor, o nosso produto, ele não é considerado um medicamento, né? Ele é um produto para saúde, classe 3. Então, ele é um produto que ele não tem contraindicação. Você pode usar ele estendido. E tem pessoas, por exemplo, pessoas que têm os ostomizados, por exemplo, que a gente está colocando num protocolo de uso permanente. Por quê? Porque a última secreção vai para o canal retal e é ácido e machuca o reto. Você imagina, a pessoa já usa a bolsa e ainda o canal retal fica irritado. Então, justamente pensando nisso, o nosso produto, ele tem uma nanotecnologia de hialuronato de sódio que ele hidrata a parte do reto, a célula, de dentro para fora. Então, você vai estar sempre hidratado e por isso a gente indica a cada 3 dias. Então, quando você está fazendo um tratamento, por exemplo, que naquele momento que você precisa realmente desinchar ali, né, tem aquela inflamação, você pode usar uma pomada de corticoide, mas você pode alternar com o uso do hidrenema, que é um coadjuvante para esse tipo de tratamento. Então, você trata e cuida. Eu trato e cuido. Agora, você ficar usando o uso excessivo de corticoide, realmente você tem esses problemas mais para frente. Então, o hidrenema, ele não tem esse tipo de contraindicação, no entanto que hoje a gente tem pacientes que utilizam, tem gestantes que estão utilizando no último trimestre,
trimestre, a cada 3 dias e, pelo contrário, a gente diminui o índice daquele aumento daquele quadro hemorroidário ou que ela já tinha ou que ela adquiriu durante a gestação. Então, hoje o nosso produto não tem contraindicação e pode ser usado aí para sempre, né? Sempre durante um tratamento, ou até pessoas que não têm um quadro hemorroidário, mas têm um quadro de constipação. Então, um quadro constipado, a pessoa com o tempo adquire uma hemorroida, né? Porque ela é tão constipada que aquele bolo fecal vai tão duro ali naquele momento, passando no canal retal, que você adquire fissuras. É o principal fator justamente, de risco né? para E doença hoje a hemorroidária é a gente tem uma grande parte da população constipada. Né? Então, assim, a gente tem coisas que podem ajudar, mas são N fatores que levam à constipação. Hoje, principalmente, a nossa correria, a alimentação. Deixa eu te cortar. Como a proposta aqui... Deixa eu só dar um número. 20% da população sofre de constipação. Pois é, exato. Ótimo. Adoro esse número, doutor. Então, traduzam o que vocês acabaram de falar para uma linguagem mais povão mesmo, para eles entenderem, né? Porque às vezes a gente usa alguns termos que para nós é muito comum. Constipado não é de gripe. Exato. Né? O que significa isso, né? Para que as pessoas entendam e que de repente ela pegue e fale assim, não, eu tenho isso aí. Né? É uma prisão de ventre, a pessoa ficar 2, 3 dias sem ter evacuação, porque o normal é evacuar todos os dias, né, Exato. doutor? Ir no banheiro até 2 dias sem evacuar é um quadro normal. Passou disso, você já passa a ser um paciente constipado, não é isso, doutor? Bom, deixa eu falar do ponto de vista científico, né? Constipação não é doença. Constipação é um sintoma. Exato. Tá? Então, se você fizer um paralelo com febre, por exemplo, que é um sintoma, você vai ter causas por trás da febre. É a mesma coisa da constipação. Você vai ter causas da constipação, que pode variar desde atitudes comportamentais, aquela pessoa que come pouca fibra, tá? Toma pouca água, não se exercita adequadamente, tá? Até causas mais específicas, como tumor, alguma disfunção do assoalho pélvico e por aí vai. Mas assim, por ser um sintoma, às vezes é muito subjetivo você dizer que uma pessoa é constipada ou não. Para isso, foi criado um protocolo, tá? Critérios clínicos, chamado Critérios de Roma, tá? Que hoje a gente já está na atualização 4, Critérios de Roma 4. E para você dizer que a pessoa é constipada, ele tem que preencher alguns critérios. De uma maneira geral, quais seriam esses critérios? Você demorar mais do que 3 dias para evacuar. Okay. Tá? Pessoas que têm menos de 2 evacuações por semana. Aquelas pessoas que têm aquelas fezes que a gente chama insíbalos, que são aquelas bolinhas. Tá? Então, geralmente, aquelas fezes insíbalos, elas caracterizam o paciente constipado. Quem bota assim, uma força excessiva, que tem aquela sensação de que não evacua plenamente. Então, a gente consegue, né, clinicamente, classificar o paciente constipado, o indivíduo que tem esses sintomas especificamente. Entendeu? É uma anamnese que o doutor faz quando o paciente chega Exatamente. no A constipação, você disse muito bem, ela é extraída na hora da anamnese pelo médico. Tá? Então, essa subjetividade do sintoma da constipação, porque o que acontece muito é que você quer se comparar. Olha, a minha vizinha aqui, ela evacua todo dia. Exato. Mas evacua todo dia, porque, mediante, né? Ela come bem, bebe bastante água, mediante força, né? mediante, né, um sofrimento. E a pessoa que evacua a cada 3 em 3 dias, de maneira confortável, ela não é considerada constipada. Entendeu? Então, você classificar a constipação, ela tem que ser feita através, como você falou, da anamnese. Né? Mas, de fato, é um sintoma muito comum, é um dos sintomas mais comuns que a gente vê no consultório, sem sombra de dúvida. Eu acho que se a gente parar para pensar, eu acho que até uns sintomas crescentes, né? Porque eu acho que a gente tem se alimentado mal. Exatamente. A falta de tempo, acho que a falta de ingerir fibra na alimentação. Então, eu acho que a gente vê talvez crescendo esses sintomas em todo, porque todo mundo que a gente conversa fala, nossa, é verdade, eu evacuo a cada 3, 4, 5 dias, eu nunca parei para pensar nisso. Então, eu comecei a conversar com umas pessoas durante esses dias para falar, para perguntar, né? Falei, como será que é? Como que funciona? E é exatamente isso que as pessoas não. Às vezes a gente para pensar, né? Tipo, essa pessoa é sem tempo, não, essa pessoa aqui, ela tem uma alimentação regradinha. Eu fiquei analisando isso, ela é toda regradinha, ela come de 3 em 3 horas.
as pessoas mal-humoradas. Mulher mal-humorada, você já sabe que é constipada. Literalmente enfesada. E é por isso que tem esse termo, né? Exatamente. Enfesada, porque tem famoso muitas vai, fezes para né? sair e não sai. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. pode fazer. Sabe-se hoje, ou não, ou sempre, né, que crianças até 3 anos têm muito quadro de constipação. Sim. Isso está ligado porque o intestino ainda está sendo formado até o 3º ano, ou porque realmente é um quadro clínico comum? Porque Também. hoje a gente vê muitas crianças muito constipadas até os 3 anos de idade, né? Tanto faz parte desse desenvolvimento ainda do tubo digestório, como também aquela fase em que vai estar sendo introduzidos os alimentos. Né? Então, esse manejo da introdução dos alimentos, e às vezes você peca por não introduzir uma fibra, né? Uma hidratação adequada, é multifatorial na realidade. Sim, são vários sim. fatores envolvidos. Agora, vale destacar que nesse perfil de pacientes, nas crianças, você tem que realmente buscar algumas causas de doenças mesmo, como a doença de Hirschsprung, que a criança nasce com uma aganglionose. O sistema nervoso do reto não é bem formado e ela tem um problema realmente de identificar as fezes. É muito comum também a questão da educação para a criança, do hábito. É muito comum o que a gente chama de encoprese, que é aquela criancinha que não vai no banheiro, ela fica ali se espremendo, aí forma aquele bolo fecal, ela acaba se acostumando Com aquilo. com aquilo, e aí quando você vai ver, tá a região perianal dela toda cheia de fezes, que é exatamente aquelas fezes que extravasa pelo fecaloma, entendeu? E isso é de fundamental importância, porque essa criança que não se acostumou a evacuar de maneira correta, Vira um até a adulto postura constipado. da criança é importante. É interessante que o ato evacuatório, ele depende desde a psique, né, da questão da vontade de evacuar, até mesmo a questão postural. O bípede, nós bípedes, ficamos mais constipados, isso é até um fato histórico, depois que surgiram os vasos sanitários. Porque aquela nossa prensa abdominal, antes, o bípede, ele evacuava de cócora. Tá? Então, ele utilizava toda a prensa abdominal, musculatura pélvica, e isso facilitava. É porque ele ficava numa postura reta, né? Exatamente. E aberta a pelve, né? Exatamente. Hoje a gente fica com Se a pelve evacuava em fechada. latrinas. Com o uso do vaso sanitário, você perde boa parte daquela musculatura que te favoreceria o ato evacuatório. Tá? E aí, transportando isso para a questão da criança, é interessante que ela tenha um piniquinho dela. Porque botar uma criança no vaso sanitário, ela não vai ter nem a pressão da perna para poder evacuar. A força, né? De A colocar força da perna. Isso é importante, tanto essa educação alimentar, essa educação postural da criança para evacuar, porque ela vai levar isso para a vida adulta. É verdade. Né? Então, algumas situações que a gente chama de anismos, que é uma contração anômala da musculatura, aquela pessoa que vai evacuar e a musculatura da pelvis, isso é involuntário, a pessoa não controla. Em vez de relaxar, ela trava. Isso aí foi adquirido lá da infância. Mas você Lá veja, da doutor, infância. por isso que eu falo a importância da gente falar sobre esse assunto mais. Exato, sem dúvidas. Porque, na verdade, assim, a criança vai no pediatra assim que nasce, e o pediatra dá. Olha, você tem que fazer isso, mãezinha, você tem que fazer isso, mãezinha, você tem que fazer isso. E por que não ensinar a forma correta da criança evacuar? Exato. Né? Por quê? Porque se você não ensina desde criança a forma correta, Sim. ela vai ser um adulto com problemas de constipação, problemas hemorroidários. E muitas vezes tem mulheres que falam, eu não consigo ir no banheiro fora da minha casa. Isso é totalmente emocional, né? Exato. Não é uma coisa do sistema, né? Porque o sistema ele está funcionando. Isso é uma coisa muito importante que você frisou aí, que é a questão desse... você eliminar um mecanismo natural, tá? Que é exatamente esse mecanismo que quando você se alimenta, que o alimento chega no estômago, geralmente o cérebro ele recebe um comunicado, olha, esvazia lá embaixo que está chegando mais. Tá? Isso é uma resposta fisiológica. E aquela pessoa que realmente não evacua em todo canto, ela acaba com o tempo subtraindo, né? Eliminando essa resposta do cérebro. Então, o organismo, o cérebro entende da seguinte forma, não quer que eu avise?
ou não avisar mais não. Então, daqui para frente. Hoje, então, assim... você não pode suprimir a vontade de evacuar. Deu vontade de evacuar, meu amigo, onde tiver, dá vai e faça. o teu jeito. Porque se você... Isso é ruim para a mulher, né? O homem não quer nem saber. Vai um clássico rei, um Fortaleza e Ceará, um São Paulo e Santos, né? Evacua ali no estádio. Mas a mulher não, ela não evacua em todo canto. Ela tem um certo pudor, né? E isso ela precisa entender que isso é ruim para o hábito intestinal dela. Então, mas é o que eu falo, tem um certo pudor por tabu. Sim. Porque não é errado você fazer em qualquer lugar. Exato. Né? Então, é isso. São assuntos maravilhosos que a gente tem a respeito desse assunto. Desde a gente ensinar os nossos filhos a forma correta de evacuar, sim, até a importância de ter uma cirurgia sem corte para você. Né? Porque eu acho que se viesse uma educação a respeito desse assunto desde a infância, essas incidências que nós temos hoje quando adulto, elas seriam diminuídas. Sem dúvidas. Não só em relação à alimentação, mas em relação à postura, à forma de fazer. Realmente, assim, eu tenho médicos que eu visito e eles falam de casos de criança e me assusta, né? Não sei se o doutor conhece o doutor Bahia Sapucaia. Sim. Ele é um cara que ele atende, um médico maravilhoso que ele atende muito a pediatria. E ele conta algumas histórias que eu fico, nossa, doutor, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, até o fato da criança ser reprimida pelos próprios pais, não, aí você não pode evacuar, então segura. Aí fala para a criança, segura, né? E a criança já entendeu que tem que segurar, sendo que, na verdade, tem que fazer em qualquer lugar, tem que evacuar, né? É verdade. É verdade. Tá bom, mesmo. Gente, chegou algumas perguntas aqui de alguns seguidores nossos. Que está acabando o tempo. Oh, meu Deus. Chegaram algumas perguntas, eu acho que é legal fazer já pra gente ir falando. Uma delas é sobre o hidrenema, tá, Gabi? Ele pergunta quais são os benefícios do hidrenema. Então, o hidrenema hoje, e na verdade eu venho aprendendo junto com os nossos médicos, eu falo com nossos médicos maravilhosos, viu, doutora? Eu falo sempre assim nos meus vídeos. Eu venho aprendendo a cada dia que o hidrenema ele pode ser utilizado em diversas coisas, né? Em diversas doenças orificiais, ou mesmo para um preventivo, ou mesmo para auxiliar uma criança numa evacuação. Por quê? Porque se a bordinha do reto dela estiver hidratada, aquele bolo fecal não fica ali. E como ele tem essa hidratação de dentro para fora, ele ajuda com que o esfíncter trabalhe, porque a célula está recebendo aquela hidratação, então o esfíncter trabalha naquele momento. Então, hoje a gente pode utilizar o hidrenema para uma constipação ou pode utilizar um hidrenema para um tratamento de quimio e radioterapia, por exemplo, né? Por quê? Porque um paciente que faz uma quimio-radioterapia hoje, ela tem dois quadros. Um quadro constipado, porque mexe totalmente no sistema digestivo, ou um quadro diarreico. Ambos são quadros que não são normais, né, doutor, que a gente chama de normal, e que pode ocasionar ali algum tipo de, ou a defecação mais dura que pode estar machucando o canal retal, ou a diarreia que ela vem ácida, e ela faz com que tenha ali alguma, ou uma possível ferida, ou se você já tem uma fissura ali e desce aquela diarreia ácida, ali pode virar, né, doutor, uma doença orificial. Então, o hidrenema, ele pode atender tanto um caso simples, como um caso complexo, como um tratamento de radioterapia, por exemplo, que tem a queimadura local. Então, aquela queimadura, você imagina uma evacuação pós uma radioterapia. É muito sofrido para um paciente. Então, se você utiliza o hidrenema, você ajuda aquele paciente a ter um momento de bem-estar para ter a evacuação e um tratamento menos doloroso, porque você sente dor, né, quando você está fazendo um tratamento de radioterapia. Então, o hidrenema, inclusive, ele foi um produto, minha especialidade, doutor, é medicina farmacêutica na área de oncologia, né? Então, ele foi, num primeiro momento, desenvolvido justamente para esses pacientes, né? E hoje eu entendo que é um produto que a gente pode usar para diversas patologias, né? Desde uma inibição de quadro hemorroidários numa gestante, no primeiro trimestre, até um quadro desse que é um quadro, um pós-cirúrgico, né? Que a gente pode, que eu falei, né? Você vai usar o hidrenema, fez a cirurgia, a primeira evacuação pós-cirúrgica é muito dolorida.
Agora, se você está com o reto hidratado, você tem um facilitador para as fezes ali, para aquela evacuação. Então, você está protegido. Então, se o paciente falar, poxa, doutor, não foi tão ruim assim fazer a cirurgia. Exato. Porque não foi tão dolorida, né? E essa reconstituição celular, essa cicatrização, que ela acaba sendo diminuída, né? Com o uso do hidroenema, né? Isso com estudos clínicos comprovatórios, né? Isso é muito Perfeito. bom. Então, a gente tem Show. uma base clínica de um estudo aí. Nós estamos Justamente. falando E vão ser apresentadas isso no próximo Congresso Nacional, que vai ser em setembro, agora em Belo Horizonte. Você está convidado pela Make Life, viu, doutor, aí no Congresso. Estarei viu? lá, estarei lá. Obrigado. Ótimo. Maravilha. A próxima é para o doutor. Ele pergunta assim, com esse caso do convênio não cobrir o Endopex, como que o doutor tem operado com o Endopex? Bom, a parte de cobertura da internação, o convênio ele vai cobrir, tá? A questão relacionada ao honorário médico, tá? Sim. E ao equipamento, aí o paciente ele vai de fato ter que investir, Fazer tá? particular. Nessa tecnologia, nesse procedimento, haja vista o convênio não oferecer essas condições, né? Então, o honorário da equipe e o equipamento em si, tá? E a taxa que geralmente o hospital cobra de órteses, próteses, equipamentos também. Então, existem pacotes que serão cobrados do paciente, mas a internação dele vai ser, né, pelo convênio. Ele arcaria com as despesas de honorários, exatamente. do produto. Ô, doutor, Mas assim, é sempre bom ressaltar que assim, não existe uma regra absoluta para todo paciente. Não existe aquela receita de bolo. Tá? Então, eu acho que mais importante do que falar de investimento é aconselhar o paciente a ir no médico. Exato. Ser Entender avaliado. o problema, né? Entender. Ver se tem Ver se ele é indicação. um caso Exato. para o Ver se, Endopex, ver se né? tem indicação. Tá? Até para não dar aquela Sim. transparecer que é algo, né? Vou forçar a barra. Não é isso. Tá? O Endopex ele é excelente em determinadas hemorroides, inclusive, eu indico, inclusive, nosso grupo fomos os pioneiros, né, em fazer técnica aqui em Fortaleza. Eu e o Alexandre temos quase 200 casos. Na época era o THD, né? O THD ele foi descontinuado, mas é uma tecnologia semelhante. Sim. Né? E logo depois que o THD saiu de mercado e o Endopex entrou, nós continuamos o Endopex, então a gente tem uma excelente casuística. A gente fala por convicção, que é uma boa técnica e vai ter a sua indicação. Mas nada mais importante do que o paciente ir no médico, ser avaliado corretamente, ver, confirmado o diagnóstico da doença hemorroidária, o grau da doença hemorroidária, se tem indicação cirúrgica e a partir dessa indicação cirúrgica, saber que melhor técnica ele vai. Perfeito. Se por acaso o Endopex estiver como indicação da melhor técnica, aí sim eu acho que vale a pena ele fazer esse investimento, né, de fato, na tecnologia que vai trazer um conforto, digamos assim, melhor no pós-operatório. Ô, doutor, você acha que pelo fato de ser uma análise individualizada, por isso não a cobertura do convênio? Eu acredito mesmo que é por não estar no rol da ANS. O fato, quando não se entra no rol da ANS, eu acho que o convênio ele vai tentar economizar seus custos de uma maneira... Sempre, né? Sempre. Né? Isso aí é fato. Exatamente. Então, pelo fato de não estar no rol e ele não ser obrigado realmente, então não vale nem a pena, vou entrar na justiça. Não vale a pena né? Você cobrar na justiça porque ele não é obrigado a pagar. Você acha que com Você esse aumento que a gente está tendo nos casos de câncer de colo retal ou de reto, isso não pode acontecer dessas cirurgias entrarem dentro do rol da ANS? É bom sempre destacar... são diferentes. Diferentes, né? O câncer coloretal é uma coisa, a doença hemorroidária é outra. Eu acredito assim que é mais uma boa vontade, né? Assim, da ANS... Em olhar para isso, né? Olhar para isso, né? Ver como uma doença prevalente, uma doença realmente que o tratamento pós-operatório incapacita. Como você falou muito bem, a questão
do custo que o paciente vai ter por se abster do seu trabalho, do retorno às atividades profissionais. Tudo tem custo. Se você está na ponta do lápis, às vezes você aderir a uma nova tecnologia e fazer com que o convênio pague é até melhor para o próprio convênio, né? Para o sistema de saúde de uma maneira geral. Tá certo? Mas eu acredito que seja mais isso, tá? Mas sempre destacar essa diferença do câncer coloretal. Sim, que é diferente da doença hemorroidária, que sempre será uma doença benigna. Na verdade, acaba que uma coisa faz com que eles acabam olhando para outras coisas. É sempre assim, né, doutor? Precisa acontecer uma coisa muito grave para eles começarem a olhar para coisas que não são tão graves, mas que com o tempo pode virar grave, né? Exatamente. Então, por isso que eu entendo que é ruim falar isso, que é um bom momento de falar sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo realmente é um bom momento, porque a gente aprendeu que infelizmente o nosso país a gente tem que ter isso, tem que acontecer uma coisa muito grave para a gente falar de outras coisas que inclusive podem trazer benefício para o próprio estado ou para a própria prefeitura, assim, para o próprio convênio, porque você não tem aquela pessoa vindo toda hora fazer uma consulta, toda hora vir para um pronto-socorro porque está com sangramento, né? Sendo que esse caso poderia ser resolvido muito antecipadamente. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Então, a próxima pergunta já volta para o hidrenema. Pergunta: onde eu encontro o hidrenema para comprar? Então, hoje eu preciso perguntar para a Sinergia onde encontra-se hidrenema para comprar. Né? Entre nas nossas redes, nas redes sociais. Exatamente. Procure um representante nosso. Isso, procure o pessoal aí da Sinergia, né? Nós estamos começando a fazer o abastecimento por aqui, mas aqui no Ceará a gente também já tem algumas redes de farmácia que já possuem o produto. Daqui umas 2 semanas a gente já vai ter na plataforma Droga Raia Drogazil online, que vai distribuir para o Brasil inteiro. Por ser um produto novo, a gente também tem essa dificuldade de introdução, né? Das pessoas entenderem a importância, de treinar os balconistas, os farmacêuticos, né? Para poder, até no caso da pessoa procurar alguma coisa, em vez de ir logo para uma pomada de corticoide, para uma prevenção e aí indicar procurar um médico naquele momento, né? Então, a gente está aí fazendo esse trabalho hoje, mas hoje o produto já tem no Brasil inteiro, a gente já atende o Brasil todo, né? Mas, obviamente, que assim, em cada estado a gente tem aí os nossos distribuidores, os nossos parceiros, né? Nós fizemos uma postagem sobre o Endopex e as pessoas perguntam demais: qual cirurgião que opera, qual convênio que eu consigo, em algum hospital específico. Então a gente sabe que nem todos os cirurgiões ainda têm a mão para o Endopex, né? Mas embora a gente seja uma técnica fácil de aprender. Exato, sim, exato. Fácil de aprender, não é nada complexo, 7 cabeças. A curva de aprendizado também é menor, né? A gente não tem aquela complexidade, talvez, que é um PPH, certo? Então, a gente tem indicado muito o doutor Érico, né, nas nossas redes sociais, exatamente por confiar no trabalho, saber que o doutor já tem, né, uma carteira de clientes antes disso. Então, acho que também para a próxima pergunta foi exatamente isso, doutor. Onde te encontrar? As redes sociais. Aproveita para falar da clínica, as clínicas que o doutor atende. Isso, até porque nós estamos chegando no final mesmo. Então, agora é a hora das Olha, o Paulo fica toda hora ameaçando a gente. Doutor, você já percebeu? Tá chegando a sua hora. Você pare de falar. Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente nem muito rápido. Doutor, você sabe que esse assunto ninguém gosta de começar a falar. Exato. Mas quando começa, não tem quer parar. muitas coisas pra gente falar sobre isso. A gente poderia ficar aqui uma semana falando sobre esse vários assunto. Episódios. Isso, Vamos já justamente. programar e já ficar o convite aqui para um segundo episódio. É isso aí. Perfeito. Bom, eu trabalho em 2 clínicas privadas de Fortaleza, na Clínica Proctos, que fica no hospital, no Complexo São Mateus, na Torre Saúde do Complexo São Mateus, e na Clínica Harmony, Gastro Harmony, tá? Eu vou deixar depois o endereço. A gente coloca. A gente coloca na descrição pronto, do vídeo. direitinho. E geralmente eu opero em 3 hospitais de Fortaleza. No Hospital São Mateus, no Hospital Monte Clínico, no Hospital São Camilo, Cura Dares, e a depender, né, dos convênios, alguns deles aceitam alguns convênios, outros não, a gente consegue trabalhar. Doutor, agora só para finalizar a minha parte para com o doutor. Aquele cirurgião que vai estar assistindo, né, vendo aqui o nosso Cinercast, que nunca operou com esse equipamento, né, o Endopex em si,
e ele quiser operar, precisar do apoio do doutor, de uma ajuda, o doutor teria disponibilidade para poder fazer essa parceria, ajudar um colega de profissão a adquirir a experiência para poder usar o Endopex? Sim, sem dúvida. Maravilha, tá aqui, ó. O compromisso firmado aqui para os convite. Cirurgiões que têm o interesse, né, em querer aprender essa técnica, ter o apoio aí do Dr. Érico. É uma técnica muito fácil, ela não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, é uma técnica rápida. No começo da conversa da gente, vocês tinham falado um pouquinho do tempo de cirurgia, realmente é uma cirurgia muito rápida. Exato. Tá? Coisa de 20, 25, 30 minutos no máximo. Olha, você conclui. Né? Coisa boa. E hoje em dia, alguns trabalhos, porque classicamente a técnica da desarterialização, ela envolve você ligar 6 ramos das artérias hemorroidárias nutridoras. Mas hoje em dia, alguns trabalhos mais modernos estão mostrando que você não precisa ligar os 6 ramos. Você liga aqueles ramos das veias que estão mais prolapsadas, ou seja, torna a técnica ainda mais rápida. Sim. Tá? Doutora, a preparação acaba sendo mais complicada do que o próprio procedimento cirúrgico, né? Porque a preparação que o paciente tem que fazer para chegar até a cirurgia, né? É verdade. Ela é um complicador muito maior do que a própria cirurgia, né? Então, agora, para a gente encerrar, Gabi, eu queria que tu mostrasse um pouquinho e falasse um pouquinho do low wash. Ah, sim. Então, eu introduzi esse assunto, viu, doutor? Já peguei um spoiler aí, justamente para a gente falar sobre o low wash, né? Que o low wash hoje é um kit higienizador, né? Que a gente tem indicado para pré-cirúrgico, pré-exames, onde você prepara o paciente para o procedimento, né? Porque justamente é o que eu estava falando, o preparo do exame é um preparo que é demorado, a pessoa fica naquele sistema de evacuar o tempo todo e faz essa evacuação e acaba que a última porção do reto, ela não é higienizada, né? Então, o low wash é justamente um kit que ele vem com um frasco cirúrgico e uma ponteira para fazer um enema, que a gente indica somente com água. O doutor sabe que passou de água começa a ter uma irritação ali no canal, né? Então a gente indica somente com água, né? E dentro do kit já vem um hidrenema, uma dose única. Então o paciente ele já vai preparado para uma cirurgia higienizado e protegido. Então a gente indica o uso pré-cirúrgico e depois, após a cirurgia, continua utilizando o hidrenema para fazer essa proteção, para ter uma primeira evacuação, para ter uma boa cicatrização, né? Então, hoje a gente tem o kit do low wash que já está sendo utilizado em vários procedimentos pré-cirúrgicos e pré-exames, né? Tá ótimo. Um kitzinho. Excelente. Acredito que encerramos por aqui hoje. Fica o convite. Eu tinha tantas perguntas para o doutor. Doutor, eu gostaria de ficar aqui mais umas 3 horas com você. Falar sobre câncer de colo retal, a gente pode falar sobre isso. Você sabe que é um assunto que está em alta, né? Infelizmente, né, doutor? Porque entra em alta porque celebridades, né, acabam falando nas redes sociais a respeito desse assunto, né? Sim. Mas é um assunto importante, muito, né, doutora, a ser abordado e, obviamente, junto com especialistas que têm certeza daquilo que estão falando, porque aí acaba acontecendo muito, falar muitos mitos, a própria pessoa, às vezes, passa a informação de uma forma que não é correta, né, doutor? E aí acaba até assustando mais um possível paciente que tenha esse problema a ir ao médico, né? Então, a importância da gente falar sempre de uma forma esclarecida, né? E são duas grandes importâncias. A primeira delas é a incidência do câncer coloretal, que é muito prevalente. Né? Se você, com exceção dos tumores de pele, é o segundo câncer justamente mais comum em mulheres e homens no Brasil. E cadê as campanhas, doutor? Doutor, cadê as campanhas de prevenção de câncer coloretal? Eu estou gritando, doutor, sobre isso. E a segunda grande importância do câncer coloretal é que é um câncer que ele é absolutamente prevenível. Sim, tá? Justamente. Certo? Você tem a condição de dar o diagnóstico na fase em que ainda não é um carcinoma. Você não precisa esperar, né? O comecinho da doença, né? Então, no caso da Preta Gil, só finalizando, viu? O Paulo já quer mandar a gente embora, viu, doutor? Mas assim, só finalizando, né? Justamente foi o que a entrevista que a Preta deu na Ana Maria Braga, que ela vinha sentindo aquele sangramento e foi levando até um dia que ela teve uma hemorragia muito séria durante um show. E aí ela foi internada. E aí, ali naquele momento, já estava com um diagnóstico realmente de um carcinoma.
Num primeiro momento, ela teria De feito a repente, se identificação. tivesse começado a prevenção aos 45 anos, feito a colonoscopia, a doença não teria sido identificada na fase do carcinoma. De repente, na fase do adenoma, que é a fase benigna. Porque o câncer coloretal, ele segue uma história natural da doença. Ele não já começa câncer. Ele começa uma doença benigna, no caso o pólipo, o adenoma, que vai crescendo ao longo do tempo. Então, essa é a grande, digamos assim, é o grande objetivo, né? O racional da prevenção. Qual é? É identificar a doença na fase em que ela não é maligna. Ela ainda é um adenoma benigno. Você, identificando esse adenoma e removendo durante a colonoscopia, te previne no futuro de você ter um câncer. Porque no próprio exame você já faz a remoção, né, doutor? Então, um indivíduo que teve um câncer aos 48, se ele tivesse feito a colonoscopia aos 45, como é preconizado hoje em dia, né, pelos guidelines, você teria evitado o câncer. É verdade. Você teria evitado que a doença ocorresse. Esse é um assunto, como a Gabi Vamos falou. marcar um Doutor, nós vamos fazer outro episódio sobre isso, que eu tenho muitas perguntas para fazer a respeito. Sim, vai ser um prazer recebê-los novamente. Vai ser incrível. Maravilha. Eu acho que a gente tem assunto para fazer, então a gente marca para a gente falar mais um pouquinho. E fica aqui também a dica para todos os pacientes de proctologia, coloproctologia, né? Procurar um especialista, Perfeito. como a Gabi falou. Talvez essa prevenção a gente não deixar para os 45 anos, mas a cada 6 meses essa prevenção, né? Uma vez por ano, pelo menos, né, doutor? Exato. A gente começar a se prevenir disso e aos 45 anos ir se consultar com o doutor, né? Com alguém especialista, um coloproctologista da tua cidade, um proctologista da tua cidade, a gente procurar essas pessoas. Então, aqui novamente nós ressaltamos a busca por esses profissionais, a busca por produtos que vão te ajudar, vão te agregar, produtos de qualidade também, que hoje em dia já se encontram no mercado, e o hidroenema é um desse, né? Quando é um caso cirúrgico, também procurar bons cirurgiões, então é bom fazer esse histórico, né? Sim. E para mais perguntas e dúvidas, nada mais, nada menos do que sentar no consultório e conversar com o doutor. Certeza. Então, nós ficamos por aqui essa noite. Doutora Gabriela, muito obrigada. Doutor Érico, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu achei que o papo foi agradável e já temos uma deixa para uma nova. Paulo, novamente obrigada por estar aqui. A Sinergia, novamente, por estar investindo nesses produtos para o mercado médico da área da saúde, trazendo coisas pensando no cirurgião e no paciente. Então, a gente está com a Sinergia sempre avante disso, buscando inovações e tecnologias para o mercado. Vocês continuem nessa busca e não parem. E as cabeças pensantes por trás disso também, que eu sei que a da Gabi não para, e a do doutor muito menos pela agenda que nós vimos. Então, novamente, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Alguma consideração, Paulo? Não, deixa as considerações para os dois. Então, São tá os bom. nossos convidados. Obrigado pela presença mais uma vez. Contem conosco sempre, tá? É sempre um prazer a gente falar de proctologia, né? A gente gosta muito, é o dia a dia da gente. E estamos juntos. Estamos juntos. Eu queria agradecer. Primeiro, uma honra, doutor, estar ao seu lado aqui para a gente falar sobre esse assunto. Eu falo que cada vez que eu converso com um proctologista, eu aprendo cada vez mais, e até para levar para os meus treinamentos, né, mais informações. Então, eu sou movida a isso, eu sou movida a informações, a coisas novas, inovações. Eu sou muito alucinada com isso e, mais uma vez, obrigado pela confiança da Sinergia com a nossa empresa, com a Make Life. E com certeza a gente vai ter muito evento junto. Vamos falar muito sobre esse assunto. E saiba, doutor, que hoje eu brigo pela prevenção do câncer coloretal. E vocês podem contar comigo sempre, contar com a nossa empresa para levar isso para frente. É isso tá aí. bom? Ótimo, Parabéns para os dois. E muito obrigado Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Tá bom? E boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau.